Do nada a gente volta aqui, sentado no tapete. Ela preparou aqui um mini cenário. Nesse vídeo a gente vai contar a nossa história. Com certeza você já deve ter visto aí na introdução do vídeo, um vídeo direcionado a isso. Como foi que a gente se conheceu e o porquê de eu estar aqui em Pato Branco, né? Posso ficar coisa que não vai ter diferença. Mas não vai ser isso. Tá. Não vai ter só. Coisa que não vai ter no nosso casamento. Até não tá mais. Como é que eu vejo? Ele tá fechado. É o time de rato, né? Isso é pinto rápido. É isso. Pinto rápido. Mas ficou legal. Que viagem é essa? Fala pessoal, estamos aqui então ó, pro cerne desse vídeo. A gente tá contando pra vocês como foi que a gente se conheceu. Você sabe a data? Te coloquei mais lençóis. Dia 9 de janeiro de 2026, você nem sabe, né? Claro que sei, dia 9 de janeiro de 2020. Mas foi basicamente, a gente vai tentar trazer aqui alguns recortes também de stories que a gente fez na época sobre esses dias, mas eu lembro muito bem que a gente nem trocou ideia no aniversário do Pedro, um amigo nosso aí do Rio de Janeiro. Tava aniversariando e ele me chamou. No meio dessas pessoas, dos amigos dele, bem aleatórias inclusive, tava a Manu lá. Né? Sendo que a Manu tem uma história bem legal, né, amor? Ah, não, esse dia foi dia 7 de janeiro, foi o dia que eu cheguei no Rio. Então, foi no dia 7, a gente... Mas é que eu não lembro de você nesse Eu dia. também não. Eu sei que você tava mais pra ponta, e só que eu sempre eu fui um cara muito reservado, esse negócio, eu sou um brincalhão. Sendo que, como tinham pessoas novas e tudo mais, eu não queria ser aquela pessoa atirada. Então eu fiquei na minha, comi a minha pizza, brinquei com os meus amigos ali mais próximos, mas segundo o Pedro... Ele é o sanador, ele é a pessoa especial aí que, se não fosse ele, não iria existir. Sendo que existe uma outra amiga, a Michelle. Conta um pouquinho, amor. Você é missionária, né? Conheci a Michelle em missão. Salve, Michelle, amo você. Conheci a Michelle em missão no ano passado e a gente se aproximou muito. Michelle é uma irmãzona aí. Aí em janeiro, antes de ir pra outra missão, eu passei no Rio pra visitar ela. E ela é líder do GC, então ela montou um luau na praia e falou pra mim, hoje tu leva a palavra. E eu falei, beleza, a gente foi no luau lá. E aí a gente fez uma rodinha na praia e tinha pessoas tocando violão. Quem tava tocando violão? John Praia. No dia seguinte a esse aniversário, que se reuniu na praia, né? Na verdade, eu não tinha nem sido convidado pela Michelle, tá? O Pedro que falou, John, tá de férias aí, o G6? Aparece por lá, o pessoal vai levar um violãozinho, tu toca lá, enfim, aparece. Eu apareci, levei uns louvores, como a gente tá passando aqui agora. Eu acho que eu tenho esse vídeo ainda, então vai estar aparecendo aí pra vocês. Pedro e Michelle. Pedro e Michelle, muito obrigado. Vou te falar, quando a Manu ouviu a minha voz rouca, cantando com um violãozinho na praia, foi pro Rio de Janeiro e... Caiu no papinho do carioca. Esquece. Roubaram meu coração. Roubei o coração da Manu. Aí naquele pique. Teve uma história bem inusitada, né? Porque, tipo assim, a gente tava tocando e ela começou a falar sobre missões. Porque eles iriam ainda pra missão, né? E isso sempre me chamou a atenção. Então eu vi, poxa, aquela garota... e antes de eu me aproximar, a Manu trouxe uma palavra. E eu vi que tinha muita profundidade essa palavra. Falei, cara, garota diferenciada. Tem muito dentro de mim que um provérbio que diz assim: mulher virtuosa é a coroa do seu marido. Né? Então, ó, meninos que estão vendo aí, adolescentes, que eu sei que vocês ficam acompanhando aí, o Espírito Santo falou assim pra mim, ó: mulher virtuosa é a coroa do seu marido. Então ele me deu um puxão de orelha dizendo assim: filhão, mendigo usa coroa? Eu, caraca, então eu tenho que me posicionar como um rei para ter o acesso a uma mulher virtuosa, para ter acesso a uma coroa. Então quando eu olhei a Manu e falei, caraca, mano, eu acho que esse é o momento certo, porque ela falou de uma profundidade tamanha, que eu falei, cara, é o momento certo de eu saber quem ela é, saber qual é o propósito dela. Aí ela trouxe essa palavra depois dos louvores, a gente teve um comes e bebes lá na praia. Passou um rapaz que era cadeirante. Ela chegou e falou assim, Vamos orar por ele. vamos orar por ele. Aquilo me encheu, sabe, de ousadia. Eu falei, vamos. Nem conhecia ela direito. Ela só tava falando de missões, eu me acheguei ali na rodinha falando sobre missões. Vamos orar por ele? Vamos. A gente foi lá, oramos pelo rapaz. Foi uma família que foi alcançada ali, né, com as boas novas e afim. E naquilo eu achei algo diferente,
sabe? É sobre propósitos mesmo. Esse foi o dia que a gente se conheceu. Aí depois eu mandei mensagem pra ela no Instagram, eu segui ela só foi me seguir de volta depois de 2 dias. Corta pra minha versão agora, nesse período da praia. Aí tava lá ele tocando violão, né? Aí eu olhei pra Michelle e falei, Michelle, quem é esse garoto ali? E ela, depois eu falo, ele não é do meu GC. Então, beleza. Aí depois a gente conversando, falei que era missionária, ele chegou assim, nossa, que legal, você é missionária. Eu sou apaixonado por missão, toda a minha família é missionária. Quantas missões você já fez? A minha vida é um campo missionário. Quantas missões? Desde a minha criancice. 32 anos missionário. Quantas missões? Nenhuma. Por enquanto. Vou em janeiro. Vai em janeiro. Em janeiro. E ele, nossa, não sei o que lá, e todo feliz, eu amo missão, eu quero ir. E você é da onde? Eu falei que eu era do Sul. Ele, pois eu vou lá na tua cidade, eu vou lá te visitar. Eu tinha uma viagem marcada pra Florianópolis. Eu pensava que era perto, né? E aí ele disse que viria até Pato Branco porque ele queria vir pra cá, que ele ia fazer a rota, que ele queria vir conhecer. Queria conhecer seus pais. No primeiro dia que ele me viu. Aí eu, legal, né? Legal. Aí ela já tava apaixonada pelo meu X. Carioca todo, né? Malevolente. Aí cheguei lá no Instagram, né? 2 dias depois vou ver uma notificação lá. Seguindo. Né? Ó, rapazinho da praia me seguiu aqui, vou seguir ele de volta. Sigo ele de volta, cheio de mensagem. Lá fui responder ele. Nossa, nem dormi de noite. O menino deve sofrer com ansiedade, né? Coitado. Vamos orar por ele. Eu tá ansioso? Dele, não. Passei a noite toda vendo teus podcasts. Realmente, ela tinha uns podcasts, eu acho que ainda tem. Tem. Tudo de 1 hora, 2 horas. Meus podcasts falam exatamente a mesma coisa. Eu já sabia da história dela de passo a passo. São 2 horas cada podcast. E ele assistiu todos. Agora eu sou um tanto quanto psicopata, né? Olhando dessa partida, sim. Mas, quem não se arrisca não merece viver o extraordinário. Segundo o nosso irmão. E tá, eu chamei, depois a gente começou a conversar bastante, ela ainda não tinha ido pra missões, e eu chamei ela pra um jantar. Primeiro foi pra jogar tênis, né? E lá na casa da minha mãe, que vocês vão ver qualquer vídeo aí, a gente tem uma quadra de tênis. O condomínio tem uma quadra de tênis, então eu chamei ela pra jogar um tênisinho também e tal. E pra jantar na lanchonete que tinha lá. E foi onde a gente começou a conversar, onde eu vi muito sobre propósitos, sobre cada risada que a gente dava. Daí foi quando eu falei pra ela, olhando pra ela, falando, cara, eu quero visitar seus pais. Eu quero conhecer Pato Branco, eu tô indo pra Florianópolis e afins. Esteve o Descende, vai estar passando aqui pra vocês alguns momentos lá do Descende da gente. Mas nesse meio tempo foi 1 mês que a gente foi conversando. Eu fui pra missão, direto é uma palavra forte. Porque ela me dava bolo, né? Eu fui pra missão, aí da missão eu fui pra uma viagem com os amigos, aí eu desci pro Descende, aí ele mandou mensagem, que legal, tu vai estar no Descende aonde? Porque eu tava lá em Recife, então a lógica é que eu iria pro Descende de Recife, mas eu voltei pro Descende de Curitiba. Aí ele, eu vou estar aqui no de Curitiba, eu recebi uma palavra, e eu, legal, vamos, né? Primeiro, vamos lá, eu não sabia que você iria pra Curitiba. Porque ele achou que eu ia pra Recife, porque eu estava em Recife. Sendo que em uma vigília eu tinha recebido a Júlia pode confirmar, a gente tá junto, a Júlia, a Laís. A gente recebeu uma palavra de que a gente iria pro Descende e eu só consegui mesmo a entrada pra Curitiba. Eu não sabia se a Manu iria ou não. Ela falou, não, eu tô indo pra Curitiba também e tal, pá. E a gente conseguiu ficar junto, né, mano? Sim. Por conta dos contatos que ela tem. E aí a gente conseguiu ficar junto. Na verdade, foi uma provisão aleatória. Verdade, bem aleatória. Porque daí o que aconteceu? Aí a gente foi pro Curitiba, marcou de sair lá, a gente saiu na noite. E aí a gente conversou antes do Descende e foi onde muitas coisas bateram. Ele recebeu a palavra de Curitiba, que Deus colocaria uma aliança nele em Curitiba. Sim. E eu vim antes da missão com uma palavra da minha bisavó e de uma amiga. A da minha amiga foi que Deus tinha algo preparado especial para mim no Rio de Janeiro. E a da minha bisavó foi que quando acabasse a missão, Deus me apresentaria o companheiro que seguiria comigo a vida, né? E aí a gente chegou, sentou em Curitiba, a gente foi comer uma pizza à noite e começamos a conversar e ele foi muito intencional no que ele queria, né? Total.
E aí eu falei, Rapazes, sejam intencionais. Saibam pra onde você quer chegar, onde você quer ir, pra poder colocar alguém também pra caminhar junto contigo. Mas continua. e aí ele começou a falar, eu falei, de relacionamento tem uma lista de 2022, tem várias características. E aí a gente foi conversando e eu sempre falei, eu sempre foquei mais nas características de caráter, espiritual, porque precisa ter um alinhamento de propósito. A gente conversando e ele solta pra mim, teve uma coisa que aconteceu comigo que o Senhor me constrangeu meu coração. Quando eu vi você, eu mudei meu posicionamento e Deus me constrangeu para que eu tirasse o brinco. Total. E aí, quando ele falou isso, Ela começou a rir. eu comecei a rir, porque dentro da minha lista, poucas características são físicas, né? Então, que tivesse cabelo. Até quando eu não sei. Tomara que até Não, ele tem volte. bastante cabelo. Que fosse mais alto que eu e que não usasse brinco. Aí, antes de ir pro Descende, eu fui incomodado pra tirar realmente o brinco. Eu usava um brinquinho. Enfim, daí quando eu falei isso pra ela, sobre essa questão que Deus... A gente tava falando sobre propósitos, que Deus estava alinhando algumas questões. Quando eu falei sobre isso, ela começou a rir. E quando ela me contou sobre a lista e me mostrou a lista, tava lá 2022. Então, tipo assim, cara, é isso. Tô indo na direção certa. E até isso mesmo me fez ser impulsionado para os demais posicionamentos, né, futuros. Por exemplo, de deixar tudo no Rio de Janeiro e vir para Pato Branco, né, que também foi uma parada bem radical, né, amor? Sim. Depois do Descende, a gente foi intencional. Ele falou que iria vir conversar com os meus pais, que ele já tava com uma viagem marcada pro sul. Então eles foram pra Florianópolis, ele e a mãe dele, depois de Florianópolis, vieram mais 15 horas. Trouxe ela pra cá e minha mãe sempre, tipo assim, a minha mãe sempre foi muito ciumenta, né? Então, eu tive outros relacionamentos, mas a minha mãe sempre ela foi categórica em dizer, cara, não é nesse caminho, né? Aquilo outro. Mas a Manu, tipo assim, ela amou desde o início. Ela amou de um jeito que, nossa, não consigo nem explicar. Ela quis vir pra Pato Branco. A gente tava em Florianópolis, que era uma viagem só minha e da minha mãe. E lá ela encontrou uma irmã. Ela poderia muito bem ficar com a irmã, enquanto eu ia vir aqui uns 2, 3 dias. Mas ela não, quis vir, quis rever a Manu, quis conhecer também a Manu e os pais da Manu, né? E ela simplesmente amou, não só a família, não só a Manu, mas também o local, né, amor? Vieram eles pra cá, conversaram com os meus pais, a gente foi pro acampamento da minha igreja lá. Ele fez mais amigo do que eu em 3 meses que eu estava naquela igreja. E aí fez amizade com a galera e ele falou, não, tô indo pro Rio só vender minhas coisas e eu vou voltar a morar pra Pato Branco. Decidido. Cara, ele chegou, na primeira semana que ele voltou pro Rio, ele vendeu todas as coisas e ficou igual um nômade. O nômade indo em casa em casa. E eu faria milhões de vezes se fosse preciso. Aí ele veio embora pra Pato Branco só com as malinhas de roupa e com a coragem. E um sonho. Foi adotado por um amigo nosso aqui. Foi adotar, obrigado Marcelinho, obrigado. E aí depois, né, foi conduzindo as coisas até que ele alugasse uma kitnet e agora aqui na casa. E aí a gente comprou uma casa. Que rolê, que rolê, e as coisas estão acontecendo, sabe? É muito assim, entender que o fiel para cumprir a boa obra é Deus, né? Porque Ele que começou essa boa obra, né? E entender que Ele sendo fiel, o nosso papel é o quê? É dar o passo e descansar, dar o passo e descansar. É fácil? Não é, cara. A gente senta, porque a gente não mostra isso pra vocês, mas a gente senta no meio de um turbilhão cara, eu nunca pensei que eu iria estar pagando o que a gente paga, mas Deus tem sempre provido todo mês. Porque a gente está pagando a casa, a gente está casamento e a questão do ordinário, né? As despesas ordinárias. Os móveis que estão chegando e tudo mais. E, inclusive, no meio disso tudo, a gente está... deu start a uma agência, né? Como vocês têm acompanhado aí também. Então, as coisas têm acontecido de uma maneira surreal. E essa foi a nossa história, bem rápida, bem resumida, de como a gente se conheceu e como tudo começou. Vocês vão ver bastante coisas ainda aqui nesse canal sobre as nossas viagens. Eu sempre falo isso, né? Mas agora com a Manuzinha aqui, que eu quero muito viajar o mundo inteiro, sabe? E levar vocês também. Às vezes, não é nem questão de números, sabe? É uma questão de hobby. Aqui vai ser... Daqui a uns anos, a gente vai estar revendo esses vídeos com os nossos filhos e rindo de muita coisa, né? E às vezes pode até virar aqui a questão do canal, por que não? E viagens.
E vocês acompanhando nossas viagens. A gente tem uma viagem marcada, vamos soltar? Pro Rio? É? Sim. Vamos soltar pro Rio? É. Então a gente tem uma viagem marcada dia 20 pro Rio de Janeiro. Mas antes eu já deixei aqui marcado pra estar soltando uma viagem, um making off da minha primeira viagem para Portugal. Ali foi o start também de muita coisa. Nossa, esse ano aconteceu muita coisa, né? E tipo assim, em 6 meses eu vivi pelo menos uns 10 anos. Muito louco. Mas assim, Deus é Deus. Deus é Deus. E pra encerrar, algo que você venha poder falar pra meninas que estejam assistindo. Depois eu falo algo que eu possa estar falando pra meninos. Quer que eu comece? Tá. Então tá, vou começar. Então, ó, você é menino, você é adolescente. Eu vejo que tem muitos adolescentes que mandam no meu direct. Eles não comentam. Comentem, gente. Isso daqui é muito interessante também vocês comentarem. Para pessoas que estão vendo também engajarem. E para o YouTube também entender que vocês estão curtindo. Além disso, chegou até aqui? Deixa a curtida, um comentário. E se você não é inscrito, se inscreva no canal. Mas vamos lá. Você, piá, como a galera que fala. Piá que tá assistindo aí, cara, é aquela questão do lado de provérbios. Antes de você querer ter uma amada do seu lado, Noa não foi feito para mendigo. Então, se você está tendo um posicionamento de mendigo, cara, tente entender o que um rei faria. Porque para você colocar uma rainha do teu lado, meu irmão, você precisa ter um reinado em propósito. Até você mesmo, mano, um homem que ainda não entendeu qual é o teu chamado, tua identidade, tenha um propósito para apresentar para essa menina, para essa guria, como vocês falam, né? Então, tem um propósito, tem uma vida para apresentar para essa pessoa. Porque, você já pensou? 2 pessoas ao vento, sem identidade, sem rumo? Cara, que loucura. Aqui, eu olho pra Manu e consigo me enxergar há, sei lá, 50 anos vivendo, 60 anos, 70 anos, até que Jesus venha do lado dela. Porque todo dia é uma coisa diferente, todo dia é uma novidade. Um recado para você, homem. Cara, se posicione como homem, se posicione como um rei de um reino, onde você vai estar entregando e colocando uma princesa, uma rainha do teu lado. Então, puxando para Provérbios, em Provérbios está escrito que sobre todas as coisas que se deve guardar, guarde o seu coração. Então, se eu pudesse dar um conselho para as meninas guarde o seu coração. Em Provérbios também fala que a mulher sábia se assemelha aos rubis. Quem a acharás? Você vai ser encontrada, você não tem que ficar procurando amores ou lugares para preencher espaços do teu coração. Guarde teu coração no Senhor que você vai ser achada nele. Faça a tua lista, escreva como que você quer, sonhe, porque o Senhor sempre faz muito mais do que aquilo que a gente pede. É isso. Então, existe a pessoa certa? Não. Existe o propósito certo. Então, descubra o teu propósito que você vai ser encontrada pela pessoa certa. É isso.